Exercício 152, item F. Livro Exercícios de Matemática, volume 2. Então vamos lá, resolver a inequação x elevado à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 menor ou igual a zero. Antes de mais nada, você poderia perguntar o seguinte: bom, como eu faço o estudo dos sinais de uma função do quarto grau? Bem, eu não sei nem como é o gráfico dessa função. Mas eu posso tentar fatorar aqui essa expressão aqui do primeiro membro. Se eu olhar bem, esse x4 eu posso decompor em x2 elevado ao quadrado. Né? Posso escrever na forma x2 ao quadrado. Olhando para essa expressão, eu posso pensar nessa expressão como uma fatoração do tipo soma e produto. Vejamos. Esse x2, se eu chamar de y, então aqui o x2 é o y, eu teria y ao quadrado menos 5y mais 4. Né? Então y2 menos 5y mais 4. Sabemos fatorar essa expressão como do tipo soma e produto. Então vamos lá, eu tenho que pensar em dois números cujo produto seja 4 e cuja soma seja menos 5. Bem, abrindo aqui os dois parênteses, no lugar do y eu vou escrever o x2. Né? Então lembrar que esse x2 funcionaria aqui como o nosso y. Se fosse y aqui, eu escreveria y nos dois parênteses. Esse y corresponde aqui ao nosso x2. Bem, dois números cujo produto seja 4 e soma menos 5 é menos 1 e menos 4. Bem, eu recaí então aqui numa inequação tipo produto. Né? Então eu vou chamar aqui a primeira função de y1, a segunda função de y2, e eu quero estudar os sinais do produto y1 vezes y2. Eu quero que y1 vezes y2 seja menor ou igual a zero. Então vamos lá, y1 é igual a x ao quadrado menos 1. Trata-se aqui de uma função polinomial do segundo grau. Então vejamos, igualando a zero, determinando as raízes, eu encontro que as raízes são mais ou menos 1. Colocando aqui o eixo x, as raízes menos 1 e menos 1. E lembrando que para x igual a menos 1 ou para x igual a 1, temos o y igual a zero. O valor do y1 será igual a zero. Né? As raízes são os valores que fazem com que o y se torne zero. O gráfico eu sei que é uma parábola. No nosso caso aqui eu vejo que o A vale 1. O A é positivo, portanto concavidade voltada para cima. Então pronto, agora vejamos aqui os sinais. Para x menor do que menos 1, eu vejo aqui que o y é positivo. Quando x está no intervalo entre menos 1 e 1, eu vejo aqui que o y é negativo. E finalmente, para x maior do que 1, eu vejo então que o y é positivo. Vejamos agora os sinais do y2. Então, y2, x ao quadrado menos 4, igualando a zero, encontro que x vale mais ou menos 2, que são as raízes dessa função. Colocando aqui essas raízes no eixo x, né, novamente para x igual a menos 2 ou x igual a mais 2, eu encontro que o y é igual a zero. O gráfico, novamente, é uma função polinomial do segundo grau, e o gráfico, então, é uma parábola com A positivo, né, o A vale 1, com cavidade voltada para cima. Para x menor que menos 2, o y é positivo. Para x entre menos 2 e 2, o y é negativo. E para x maior que 2, finalmente, o y é positivo. Bem, sei os sinais do y1 e os sinais do y2. Eu vou montar um quadro de sinais aqui para tentar estudar os sinais do produto y1 vezes y2. Então eu faço aqui um quadro de resumo dos sinais encontrados para y1 e para y2. Em primeiro lugar, aqui eu coloco no eixo x os valores das raízes em ordem crescente. Então, menos 2, menos 1, 1 e 2, né, colocadas aqui em ordem crescente. Em primeiro lugar, os sinais do y1.
basta olhar para cá, né, no y1, né, e copiar os sinais que eu tenho aqui para a primeira linha. Lembrando que as raízes são menos 1 e 1, eu vou colocar aqui esse xzinho, lembrando que são os valores que anulam o y1, que fazem com que o y1 se torne zero. Vejamos, entre menos 1 e 1, o y é negativo. Então aqui, ó, entre menos 1 e 1, o y é negativo. Quando x for menor que menos 1, né, quando x for menor que menos 1, eu coloco aqui o y positivo. Né? E quando x é maior do que 1, eu vejo aqui que o y é positivo. Copio então este sinal aqui para esta linha do quadro de sinais. Da mesma forma, faremos com o y2. As raízes são menos 2 e 2, são os valores que anulam o y2. No intervalo das raízes, eu leio aqui ó, que o y é negativo. Então, entre menos 2 e 2, o y é negativo. Para x maior que 2, aqui o y é positivo. E para x menor que menos 2, o y também é positivo. Bem, mas o que eu quero é estudar os sinais do produto y1 vezes y2. Esse quadro serve apenas para eu poder estudar os sinais do produto. Né? Então, tenho aqui y1 vezes y2. Ora, se y é positivo e y2 é positivo, o produto mais com mais também é positivo. Neste intervalo, quando y1 é positivo e y2 é negativo, mais com menos dá menos. E assim por diante, em cada intervalo eu vou estudando os sinais do produto. Falta agora analisar o que acontece com o produto aqui para esses valores de x, que são as raízes. Ora, para x igual a menos 2, por exemplo, o y2 é zero. Se o y2 é zero, o produto é zero também. Eu vou colocar um valor de x aqui, ó, dizendo, né, lembrando que o y1 vezes y2, que esse produto é igual a zero. A mesma coisa quando x for menos 1. Quando x é menos 1, quem é zero é o y1. Né? Ora, se o y1 é zero, o produto também vale zero. Ou seja, o produto será igual a zero para esses valores aqui das raízes de y1 e y2. Finalmente, eu vou olhar o que eu quero, na verdade. Eu quero que o produto y1 vezes y2 seja menor ou igual a zero. Então, menor ou igual a zero, eu vejo que aqui, ó, nesse intervalo ou neste intervalo. Reparem que aqui que eu coloquei bola cheia. Bola cheia significa que os valores das extremidades estão incluídos na resposta, pertencem à minha resposta. Então, o conjunto solução é o conjunto do intervalo fechado menos 2, menos 1, ou seja, x entre menos 2 e menos 1, ou o intervalo fechado 1, 2, né? X compreendido entre 1 e 2, né? Incluindo os valores 1 e 2.